Meu nome é Rubens Carvalho. Já faz mais de 3 décadas que toco a estrada, dirigindo o caminhão de um canto a outro, transportando todo tipo de carga e acumulando histórias. Não tenho muita família nem um lugar fixo que eu possa chamar de lar. O mundo é enorme, e a boleia do caminhão virou minha casa desde que me entendo por gente. Passei por assaltos, enchentes, estradas cheias de buraco e até dia inteiro sem encontrar viva alma. Achava que já tinha visto de tudo, até aquela noite. Lembro que era tarde, devia passar das 11 horas, talvez chegasse perto de meia-noite, quando entrei num trecho cheio de curvas no alto de uma serra. O asfalto era ruim, com buracos que mal dava para enxergar no escuro. O tempo estava fechado e eu já suspeitava que ia despencar uma chuva forte a qualquer momento. Era uma região que eu quase nunca passava, mas o frete pagava bem e resolvi encarar o risco. Não tinha poste de luz, placa nem sinal de civilização. Só um breu danado e o ronco do motor me fazendo companhia. Costumava deixar o rádio ligado para espantar o sono, mas naquela hora o sinal estava tão ruim que só dava chiado. Desliguei o aparelho e fiquei em silêncio, ouvindo o vento e sentindo um aperto estranho no peito. Não sei descrever bem. Era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Tentei espantar essa sensação, mas não consegui. Parecia que a serra estava toda atenta a mim. Depois de dirigir mais alguns quilômetros, vi uma coisa caída no meio da pista. Primeiro pensei que fosse algum bicho atropelado, talvez um cachorro que veio da mata. Pisei no freio com cuidado para não passar em cima e, ao chegar mais perto, percebi que o corpo era grande demais. Joguei o farol alto e senti o coração disparar. Era uma pessoa estirada no asfalto. Não dava para saber se estava viva ou morta. Só vi um vulto de roupa clara e os braços dobrados de um jeito esquisito. Estacionei o caminhão do jeito que deu, saí da cabine e senti o vento cortando o rosto. Estava bem mais frio do que eu imaginava. Com a lanterna na mão, fui até o corpo. Cada passo me deixava mais tenso. Quando a luz alcançou melhor a cena, fiquei arrepiado. Era uma mulher vestindo algo claro, mas a roupa estava suja, manchada de um tom escuro que só podia ser sangue. Na hora, achei que ela tivesse sido atropelada por algum veículo. Mas, chegando perto, vi que o estrago era muito além de um simples acidente. A mulher estava dilacerada de um jeito que não combinava só com atropelamento. Tinha cortes profundos e a perna esquerda estava quase solta do corpo. Evitei olhar demais. Sei quando é demais para mim. Nunca fui de me impressionar fácil, mas aquilo era uma brutalidade sem explicação. Respirei fundo, tentando não deixar a náusea tomar conta. Não tinha sinal de nenhum outro carro, só o silêncio e a escuridão. Moça. Falei baixo, sem nem pensar, como se ainda acreditasse que ela pudesse ouvir. Meu Deus do céu. Não esperava a resposta. Ela estava morta, sem dúvida. Olhei ao redor procurando alguma pista. Marca de pneu, freada, nada. Parecia que a tragédia tinha simplesmente surgido ali. Senti uma vontade enorme de correr de volta para a cabine e meter o pé, mas ao mesmo tempo, minha consciência me segurava. Eu precisava, ao menos, tentar chamar a polícia ou algo assim. Peguei o celular do bolso, mas não tinha sinal. Naquele canto esquecido, rede era algo que quase não existia. Fiquei com um arrepio no corpo. Parecia que alguma coisa na mata ao redor se mexia. Mirei a lanterna na direção das árvores. Só via troncos, arbustos e um terreno cheio de desnível que sumia na escuridão. Quando voltei a olhar para a mulher, reparei numa coisa que me perturbou. Tinha um rastro de sangue indo em direção ao mato. Não era só uma poça em volta dela, mas sim um rastro, como se alguém ou algo tivesse sido arrastado. Meu coração acelerou e não parei de me perguntar: será que tem outra vítima por aí? Engoli em seco. Qualquer pessoa com juízo teria parado por ali, mas alguma coisa em mim insistia em saber o que estava acontecendo. Talvez culpa, talvez vontade de ajudar, ou pura teimosia. O fato é que resolvi seguir aquela trilha de sangue. Segurei a lanterna com força e fui andando na direção do barranco ao lado do asfalto, abrindo caminho na vegetação alta com o pé. Cada passo trazia barulhos estranhos.
galhos se partindo, folhas se mexendo, como se algo se movesse na minha frente. O chão úmido me fazia escorregar. De vez em quando, eu me segurava em algum tronco para não cair. A lanterna iluminava só uns metros adiante, e eu ficava com a impressão de que qualquer coisa podia surgir do nada. Eu tentava me convencer de que só estava procurando alguém que precisasse de ajuda, mas no fundo, eu sabia que estava indo longe demais. Quando andei uns 20 ou 30 metros, o rastro de sangue desapareceu. Em vez disso, achei uma espécie de clareira, quase um terreno aberto no meio da mata fechada. A terra ali parecia mexida, como se alguém tivesse cavado há pouco tempo. Vi restos de algo que pareciam velas derretidas no chão, mas não me aproximei para confirmar. Fiquei parado, sem entender aquele cenário esquisito. O vento gelado era de dar nervoso. "Tem alguém aí?" Chamei, a voz meio trêmula, mas ninguém respondeu. Por um instante achei ter visto um clarão rápido, como se alguém acendesse um fósforo. Virei a lanterna para lá, mas só encontrei arbustos. Minha mão tremia. Minha cabeça tentava achar explicação lógica. Talvez alguma cerimônia religiosa, gente envolvida em seita estranha. Seja o que fosse, não me chamaram para a festa e eu não tinha por que insistir. Finalmente, o bom senso falou mais alto. Resolvi voltar para o caminhão e ir embora daquele matagal. Mas antes de dar meia volta, algo no chão chamou minha atenção. Vi um pano escuro meio jogado. Cheguei perto com a lanterna. Era mesmo um trapo, mas parecia ter algo pesado dentro. Estava úmido. Meu coração apertou de novo. Empurrei de leve com a ponta da bota, e aquilo parecia formar uma cabeça. Fechei os olhos por um segundo, me preparando. A lanterna chacoalhava na minha mão. Criei coragem e puxei uma ponta do pano. Era uma cabeça humana, separada do corpo, com os olhos abertos e a boca meio aberta. Virei o rosto na mesma hora. Quase vomitei. E o pior é que não deu para saber se era da mesma mulher que encontrei na estrada ou de outra pessoa. Tentei juntar o pouco de coragem que me restava, mas a situação só parecia ficar mais confusa. Um barulho de galho pisado estalou perto de mim. Levantei num pulo, lanterna vasculhando tudo ao redor. Nada. Só o breu e aquela impressão de que eu era a presa de alguém. Não quis esperar mais. Voltei correndo, tropeçando em raízes e na minha pressa. Nem sei direito como consegui chegar de volta ao asfalto sem despencar ribanceira abaixo. Os minutos seguintes foram puro desespero. Quando alcancei o caminhão, apertei a chave para destravar a cabine. Entrei, bati a porta e respirava ofegante. Dei a partida e acelerei, querendo sumir dali. A estrada parecia pior, como se os buracos tivessem aumentado. A noite estava mais escura, o frio mais intenso, o rádio desligado e eu completamente apavorado. Rodei um bom tempo até cruzar com outro veículo, um furgão velho parado no acostamento. Vi um homem encostado na lataria, mexendo em alguma coisa. Fiquei na dúvida se parava ou não, mas acabei parando uns metros à frente. Baixei o vidro e fiz sinal para ele chegar perto, tentando falar como se estivesse calmo. "Boa noite, companheiro. Tá tudo certo por aí?" Ele disse se chamar Osvaldo ou algo assim. Contou que o pneu dele tinha estourado e o estepe também não servia. Fiquei com pena. Naquele fim de mundo, se eu não ajudasse, talvez ele ficasse lá até amanhecer. Enquanto entregava minha lanterna para ele, tentei de novo ligar para a polícia, mas nada de sinal. "Você viu alguma coisa estranha na estrada?" Perguntei, sem saber se devia contar da mulher morta. "Tipo, algum acidente?" Ele fez uma cara de quem não estava entendendo, franziu a testa. Não vi nada. Passei por um trecho bem escuro, mas nada demais. Fiquei sem entender. Como ele não viu o corpo? Talvez ele tenha vindo por outro caminho. Não quis insistir. Depois de uns 20 minutos, consegui ajudar no problema do pneu. Ele me agradeceu e seguiu viagem. Eu tinha certeza de que em algum momento alguém ainda ia achar aquela cena macabra. Mas naquela hora, meu único desejo era me mandar dali. Continuei rodando até achar um posto de combustível bem mais adiante. Era simples. Uma bomba, uma lanchonete vazia e um banheiro caindo aos pedaços. Parei o caminhão e entrei na lanchonete para tomar um café. Precisava me acalmar.
O lugar estava vazio, só o atendente cochilando atrás do balcão. Chamei. Amigo, tem café recente? Ele me olhou meio contrariado, mas aceitou esquentar algo no fogão velho. Sentei numa mesinha de plástico, olhando as paredes descascadas e tentando tirar da cabeça a imagem do corpo mutilado. Eu precisava acionar a polícia de algum jeito, mas meu celular estava quase sem bateria. Enquanto esperava o café, percebi que havia um senhor num canto escuro do lugar, usando um agasalho surrado. Ele me encarava de um jeito esquisito. Fiquei sem graça, mas ele levantou de repente e veio até a minha mesa, sentando sem pedir licença. Falou baixo. Você tá com o rosto muito abatido, rapaz. Viu alguma coisa que não devia? Fiquei travado. Quem era aquele homem? Eu não sabia como reagir. Antes de eu responder, ele continuou. Ninguém passa por aquela serra a essa hora sem carregar algum peso. Só vou te dizer uma coisa. Tome cuidado. Já ouvi gente contando história de quem vê coisa na estrada e depois desaparece. Não se meta onde não foi chamado. Aquelas palavras me deixaram ainda mais inquieto. Não cheguei a dizer o que tinha acontecido, mas algo me dizia que ele suspeitava ou sabia de alguma coisa. Talvez fosse só superstição de beira de estrada, mas o jeito que ele me olhava parecia enxergar dentro da minha cabeça. Ele saiu da lanchonete no exato momento em que meu café ficou pronto. Tentei beber, mas o amargo parecia ainda pior por causa do meu nervosismo. Deixei o copo pela metade, paguei e resolvi seguir viagem. Talvez mais para frente eu conseguisse sinal para chamar a polícia ou avisar alguém do corpo. Voltei para a estrada pensando na conversa com aquele senhor. O que ele sabia de verdade? Que tipo de história rolava naquela região? Eu tentava ser racional, mas não conseguia esquecer o que vi. Aquela cabeça embrulhada no pano, o corpo todo arrebentado, o silêncio da mata em volta. Na madrugada, o sono bateu forte. Meus olhos piscavam sem parar e precisei parar num recuo e tirar um cochilo. Não dava para continuar daquele jeito. Desliguei o caminhão, reclinei o banco e fechei os olhos buscando um pouco de paz, mas não consegui descansar. Em vez disso, tive um pesadelo muito real. Sonhei que estava de novo na mata, seguindo o rastro de sangue. Só que, dessa vez, em vez de achar uma clareira com velas, eu via uma fogueira acesa entre as árvores e um grupo de pessoas ajoelhadas ao redor, cantando algo que eu não entendia. Fui me aproximando devagar e, quando me dei conta, estava no meio daquele círculo. As pessoas me encaravam com o rosto coberto por lenços escuros, só com os olhos aparecendo. Frios, sem expressão. Me bateu um pavor que eu não conseguia controlar. Você não vai fugir, falou uma voz, mas eu não abri a boca. Parecia que vinha da fogueira, que ardia num tom avermelhado. Acordei num susto, suando. Olhei o relógio do painel, devia ser perto de 3 horas da manhã. Estava tremendo inteiro. Conferi o celular, ainda sem sinal. Liguei o caminhão e segui viagem, mesmo cansado, porque ficar parado ali me deixava ainda mais vulnerável. Quando amanheceu, cheguei a um povoado pequeno. Tinha umas casinhas de tijolo sem reboco, gente sentada na porta. E finalmente um lugar onde talvez pegasse sinal. Parei numa vendinha que vendia mantimentos e artigos de pesca. A dona, uma senhora simpática, me recebeu com um sorriso. Perguntei do sinal de telefone e ela disse que na rua principal tinha um ponto melhor. O senhor precisa de alguma coisa? Ela perguntou prestativa. Comprei água e algo para comer. Estava morto de fome e cansaço. Não contei nada do que aconteceu, mas ela viu que eu não estava bem. O senhor está com uma cara estranha, ela comentou. Foi a viagem que pegou? Balancei a cabeça sem dar detalhe. Ela me ofereceu uma xícara de café e apontou um banquinho no canto. Agradeci e sentei, tentando engolir um pouco da tensão junto com o café. Observei as pessoas na rua de terra. Um homem de chapéu a cavalo, crianças correndo atrás de um cachorro magro. Tudo normal, mas eu só pensava no horror que tinha ficado na estrada. Terminei o café, me despedi e segui até a rua principal para ver se o celular funcionava. Finalmente peguei um traço de sinal. Liguei para a polícia e tentei explicar o que tinha visto. A atendente ficou meio perdida, perguntou onde ficava exatamente e eu não soube dizer.
Contei referências aproximadas, mas, sem marco definido, é complicado. Disseram que iam verificar. A essa altura, achei que meu papel estava cumprido. Segui adiante, entreguei a carga 2 dias depois e tentei voltar à rotina. Achei que, com o tempo, essa lembrança horrível ia sumir. Mas não sumiu. Algumas semanas depois, comecei a ter pesadelos repetidos. Me via outra vez na estrada, ouvindo passos atrás de mim, sentindo uma presença se aproximar. Acordava suado, com o coração acelerado. Também passei a notar coisas estranhas quando dirigia à noite. Vultos no retrovisor, chiado no rádio, um sussurro do meu nome, mesmo eu estando sozinho na cabine. Numa dessas noites, parei num ponto de descanso, onde tinha um restaurante e alguns caminhoneiros trocando ideias sobre rota e preço de frete. Enquanto eu tomava um caldo quente, um caminhoneiro mais velho, o Arnaldo, puxou o papo. Você tá com cara de quem viu coisa ruim, Rubens. Que foi? Eu hesitei, mas contei por cima, sem entrar em detalhe pesado. Ele ouviu coçando o queixo. Já ouvi relatos parecidos. Tem gente que encontra coisas muito estranhas nessa serra. Coisas que ninguém explica. Melhor rezar do que tentar entender. Esse papo de ritual, corpo mutilado, existe sim. Tem gente que mexe com coisa ruim. Fiquei calado um tempo e depois falei baixinho. O problema é que não consigo tirar da cabeça. Parece que algo me persegue, sabe? Ele concordou, deu um tapinha leve no meu ombro e mudou de assunto, como se não quisesse prolongar aquilo. Mas as palavras dele ficaram martelando na minha mente. E se fosse verdade que tinha algo atrás de mim? Depois disso, quase toda vez que eu viajava, achava que via o mesmo vulto parado no acostamento. Uma silhueta magra, de vestido claro, sem rosto, que sumia quando eu piscava. Passei a dormir mal, emagreci. O pouco de contato que eu tinha com a família praticamente zerou. Virei um sujeito atormentado, morrendo de medo sem saber de quê. Um dia, numa folga, resolvi buscar ajuda. Não conhecia psicólogo nem padre de confiança. Então procurei um homem que diziam ser curandeiro, vivendo numa casinha simples perto de onde eu estava estacionado. Ele me atendeu num quartinho com ervas penduradas e velas apagadas. Contei parte do que rolou e vi que ele ficou preocupado quando falei do corpo na estrada. Tem gente que faz invocação, coisa antiga, maldição, praga, não sei ao certo. Mas não entra nesse meio. Se você viu, já viu demais. Eles defendem esses rituais com sangue. Senti um arrepio e ele pediu para eu virar a gola da camisa. Quando olhou minha nuca, a expressão dele ficou mais tensa. Você tá marcado. Não sei explicar, mas sinto um peso aqui. Passei a mão na nuca e não senti nada, só a pele gelada. Perguntei, e o que eu faço? Ele suspirou. Não tem solução simples. Para alguns é superstição, para outros é tão real quanto nós dois aqui. Se eu fosse você, evitava aquela rota. Muda o trajeto ou arruma outro serviço. Se não der, então reze. Porque tem coisa que não deixa a gente sair impune. Saí de lá mais aflito do que quando cheguei. Por um momento ri de mim mesmo. Tantos anos na estrada e agora eu tava nessa de maldição e ritual macabro. Devia ser paranoia. Mas quando anoitecia, a tensão voltava. Os dias foram passando e só piorava. Eu via manchas escuras na lataria do caminhão. Sentia cheiro de ferro como se fosse sangue velho. Certa noite, dormindo na cabine, juro que ouvi uma voz feminina sussurrando. Você não devia ter voltado. Acordei com o coração aos pulos, tentando me convencer de que era só sonho. Continuei fazendo entregas, mas meu estado era de total exaustão. Os colegas percebiam, mas eu não tinha o que explicar. Até que um dia surgiu um frete que me obrigava a atravessar a mesma serra. Gelei só de pensar em voltar lá. Tentei recusar, mas as contas não me deixaram escolha. Peguei a carga e fui. Enquanto eu dirigia rumo ao destino, as mãos suavavam no volante e o coração batia rápido. Eu tentava manter a calma, mas era impossível esquecer a imagem daquela mulher estraçalhada. Peguei o trecho da serra tarde da noite para piorar. Assim que comecei a subir a estrada estreita cheia de buraco, a neblina também fechou. Fui sentindo o suor frio escorrer. Em certo momento,
Parecia que os faróis iluminavam um vulto, mas quando eu piscava não via mais nada. Eu não sabia se estava enlouquecendo ou se realmente tinha alguém ali. Depois de um tempo fui forçado a parar. O motor deu um estalo e perdeu força. Encostei, abri o capô e tentei descobrir o problema. Eu estava tão nervoso que mal conseguia segurar a lanterna. Não achei nada de errado, mas o caminhão não voltava ao normal. De repente ouvi passos nas folhas ao longe. Passos leves, mas claros. "Quem tá aí?" Gritei, a voz ecoando numa escuridão enorme. Silêncio. Entrei na cabine às pressas. Travei as portas e tentei ligar o motor de novo. Depois de muito insistir, ele pegou, mas o som continuava estranho. Segui em frente assim mesmo, implorando para não quebrar de vez. Mais adiante, aquela presença voltou. Um vento gelado passou pelas frestas do vidro. O rádio, que eu tinha deixado desligado, ligou sozinho, fazendo um chiado que logo virou um murmúrio estranho, repetindo algo que parecia meu nome. Gelei de medo. Tentei desligar o rádio e nada funcionava. Acabei arrancando o aparelho do painel, puxando os fios no desespero. Continuei dirigindo por mais alguns minutos, com a sensação de que alguma coisa insistia em me fazer parar. Mas segui, desviando de buraco, sem ligar para o medo ou para o cansaço. Quando finalmente saí da serra, o caminhão pareceu melhorar. O motor estabilizou e a interferência sumiu. Fiz a entrega com atraso e segui para uma área urbana, onde pude descansar um pouco. Mas até hoje, parece que carrego esse peso. Não sei se topei com algum ritual macabro, se assisti a um crime sem explicação, ou se minha cabeça me pregou uma peça. Talvez não tenha resposta fácil. Liguei algumas vezes para a polícia depois, mas nunca me deram retorno. Ninguém achou corpo nenhum, ou pelo menos não me avisaram. Para alguns, essa história soa como bobagem ou invenção de caminhoneiro cansado. Para mim, não é tão simples. É uma memória que me corrói por dentro. De madrugada, muitas vezes, acordo apavorado, lembrando dos olhos arregalados daquela mulher e do rastro de sangue que ia para o mato. Fico pensando o que teria acontecido se eu tivesse ido mais longe ou ficado mais tempo. Talvez eu descobrisse algo pior. Talvez não estivesse aqui para contar. Hoje em dia pego outras rotas e evito aquela serra a todo custo. Prefiro rodar quilômetros a mais do que passar por lá. Sei que muita gente tem histórias de assombração, conversa fiada de caminhoneiro, lendas que circulam. Mas eu não preciso de lenda. O que vi já me assombra até hoje. E mesmo sem saber o que aconteceu de verdade, sinto que fiquei marcado, como se aquela mulher, ou seja lá o que for, tenha colado em mim. A vida segue. Ainda ganho meu pão na estrada, mas tem noite em que sinto uma presença sentada ao meu lado na cabine. Nesses momentos, penso em largar tudo, arrumar um trabalho fixo em algum lugar, fugir das rodovias. Só que no fundo eu sei que isso não resolveria. Os fantasmas da minha lembrança, e talvez algo mais, sempre sabem onde me encontrar. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu não imaginava que minha vida pudesse dar uma guinada tão estranha. Quando olho para trás e lembro de como tudo começou, ainda fico todo arrepiado. Era o ano de 2023, mas poderia ter sido em qualquer outro período, porque minha situação financeira vinha afundando há meses. Logo depois de receber a notícia da minha demissão, percebi que aquela sucessão de problemas estava só no começo. Perdi o emprego de forma seca. Cortes na empresa, nada de explicações detalhadas nem chance de negociar. Recebi uma tal de indenização justa, mas que na prática só cobria 2 meses de aluguel. Saí pela porta principal com a mente girando, tentando não deixar o desespero tomar conta. Afinal, eu já tinha passado por encrencas antes e sempre dava um jeito. Só que desta vez, tudo veio de enxurrada.
Minha companheira, que estava comigo havia anos, decidiu ir embora. Foi numa tarde nublada, com um jeito de pena que me irritou ainda mais do que se ela tivesse gritado comigo. Não discuti, não chorei na frente dela. Só a acompanhei até a porta sem forças para impedir a partida. De repente me vi sozinho naquela casa que, num piscar de olhos, ficou enorme e gelada. Tentei me convencer de que as coisas iriam melhorar, mas o saldo bancário só despencava. As contas se empilhavam na bancada da cozinha e os boletos se acumulavam quase todo dia. Comecei a postar anúncios em redes sociais, me oferecendo para qualquer tipo de serviço: conserto, instalação de aparelho, entrega, faxina. Eu topava tudo. Lá no fundo, ainda sonhava em conseguir algo na minha área, a contabilidade, mas estava complicado. O tempo voava e meu dinheiro só minguava. Foi então que, em um desses anúncios, pintou uma mensagem de uma suposta agência. O texto era curto e direto. Precisavam de gente para certos trabalhos, não exigiam experiência e só por aparecer numa reunião me pagariam 2.000 em espécie. Aquilo me deixou com um pé atrás, mas a necessidade falou mais alto. 2.000 só por ouvir o que tinham a dizer. Qual era o risco? Marquei num lugar que eu mal conhecia, uma rua afastada. Disseram que alguém me pegaria num ponto de encontro. Pareceu esquisito, mas eu aceitei. Não havia muitas opções. Cheguei lá por volta das 10 da manhã de um sábado e encontrei um homem encostado numa van que parecia velha, mas bem cuidada. Ele só perguntou meu nome e abriu a porta de trás, fazendo sinal para eu entrar. Lá dentro, outras 2 pessoas, tão caladas quanto eu. Um deles tentou puxar assunto. Você também veio pela vaga, né? Sim, explicaram alguma coisa para você? Ele balançou a cabeça meio sem jeito. Ficamos num silêncio tenso o caminho todo. A van foi para uma área fora da região urbana, longe de qualquer comércio ou lugar movimentado. Parecia um pedaço industrial, sem muitas construções por perto. Quando paramos, vi um imóvel grande com placas que diziam ser um centro de cerimônias. Parecia um salão multiuso, mas entrando pelos fundos, notei uns letreiros antigos com um clima meio pesado, lembrando funerária. Só tive certeza de que era de fato uma casa funerária quando passamos por salas climatizadas e avistei uma capela silenciosa no fim do corredor. Aquele cheiro característico de flores passadas tomava o ar. Ficamos lá, eu e mais 3 homens, enquanto cerca de 6 mulheres já esperavam. Notei pessoas indo e vindo, carregando caixas de equipamento de luz, barras de metal e sacos pretos cheios de fios e extensões. Ninguém se apresentou, mas um rapaz alto de expressão séria pediu que a gente fizesse uma fila para um tipo de triagem. Entregaram um pequeno formulário, só que não pediam nada sobre as nossas habilidades profissionais. Em vez disso, eram perguntas pessoais. Família, com quem eu morava, se eu falava com parentes distantes, se eu tinha irmãos, namorada ou filhos. Achei estranho, mas pensei que talvez quisessem checar referências ou traçar algum perfil. Quando todo mundo terminou de preencher, nos levaram para uma antessala cheia de cadeiras de madeira. Nos deram um pagamento prometido, 2.000 em notas novinhas, dentro de um envelope, e avisaram que deveríamos esperar as próximas instruções. Algumas pessoas deram um suspiro aliviado ao ver o dinheiro. Uma das moças comentou meio de brincadeira: será que vão filmar a gente para alguma pegadinha de TV? Outra pessoa sugeriu que podia ser gravação de comercial ou algo assim. A verdade é que ninguém fazia ideia. Ali estávamos nós, sem informação nenhuma, mas já com o bolso cheio. Ficar ali, na incerteza, passou a ser tentador. Se pagaram aquilo só para reunião, talvez pagassem ainda mais se fôssemos contratados. E para quem estava no sufoco, era difícil recusar. Alguns minutos depois, chamaram quase todo mundo pelo nome e pediram que saíssem. Disseram que não se encaixavam no perfil desejado. Sobramos só eu e mais um cara, cheio de tatuagens nos braços e um olhar atento que destoava do jeito largado dele. Trocamos um olhar de confusão. Foi aí que uma moça de cabelo escuro, segurando um caderno grosso, chegou até mim. Ela folheou algumas páginas, conferiu meus dados
e apontou para as minhas respostas sobre contatos familiares e amizades. Você consegue trazer essas pessoas aqui? Trazer para quê? Questionei. Vocês nem explicaram qual é o trabalho. É uma cerimônia, algo pontual. Ela respondeu desviando o olhar. Precisamos de um certo número de pessoas para um velório. É importante que se vistam de preto. Quem comparecer recebe 6.000 só pela presença. Fiquei sem fala, achando que era algum tipo de piada. Era muita grana para ir num funeral de um desconhecido que, aparentemente, não tinha ninguém para lamentar sua partida. Ela completou. E claro, você ganha mais 2.000 para cada pessoa que trouxer. Não é pirâmide. A gente paga pela presença, entende? Senti um misto de alívio e desconfiança. Receber para ir a um velório? Ao mesmo tempo, lembrei que ela não explicou o que faríamos além de estar lá. Certo, mas vamos ter que fazer o que além de ficar presentes? Não podemos dar muitos detalhes. É essencial que as pessoas venham sem saber. A cerimônia precisa de espontaneidade, sabe? Meu sinal de alerta tocou forte, mas a fome e as contas atrasadas pesavam mais. Saí de lá com um papel que indicava o endereço e o horário do tal velório. 18 horas. Ela também me passou o contato de um motorista que ajudaria com o transporte de quem eu quisesse levar. Se eu confirmasse pelo menos 20 pessoas, receberia uma pequena fortuna, sem ter que ralar muito. Passei as horas seguintes ligando para tios, primos e amigos. Alguns foram diretos. Isso não é ilegal, não? Olha, pelo que entendi, é só ir num velório de alguém que a gente nem conhece. Você ganha 6.000 só por aparecer vestido de preto, passa umas horas lá e pronto. Surpreendentemente, quase todo mundo topou. Parece que a promessa de dinheiro fácil é mais forte do que a dúvida moral. Nem precisei mentir tanto. Eu mesmo não sabia ao certo do que se tratava. Consegui confirmar 33 pessoas, entre parentes, vizinhos e colegas. Todos duros de grana, desesperados por um alívio financeiro. Por volta de 17h30, uma frota de vans apareceu no bairro onde combinamos. Fomos em comboio, todo mundo de roupa escura, rumo ao local. A cada quilômetro, eu sentia o estômago dar voltas, como se eu estivesse levando todo mundo para uma cilada. Mas não tive coragem de desistir. O pagamento era tentador demais. Chegamos lá na hora certa. Uma construção grande, meio isolada, com um estacionamento espaçoso na frente. Assim que passamos pelo portão lateral, vi de novo aquele clima de casa funerária. Móveis escuros, quadros religiosos nas paredes, umas salas refrigeradas. Dessa vez, notei câmeras instaladas em pontos estratégicos. Talvez fosse algum tipo de filmagem, como um evento particular ou uma performance. E o nosso pagamento sai quando? Perguntou um primo meu ansioso. Ao final, pelo que disseram, respondi. Vamos só seguir o que pedirem. Se mandarem a gente ler algo, a gente lê. Se pedirem discurso, a gente faz. Uma das organizadoras nos levou até a capela principal. Era grande, com bancos de madeira de cada lado e um corredor no meio até uma estrutura de mármore, provavelmente o altar. Bem no centro, em cima de um suporte de metal, estava um caixão fechado. Tinha flores em volta, mas não o suficiente para esconder o cheiro forte de algum produto químico, talvez formol. Assim que nos sentamos, percebi que havia mais gente além de nós, espalhada pelos cantos. Alguns vestiam paletó e gravata escura conversando baixinho. Outros pareciam técnicos de som ou imagem, mexendo em aparelhos perto do teto. Sentamos e ficamos aguardando, sem ninguém para conduzir o velório de imediato. O tempo foi passando. Aquele burburinho de conversa baixa virou uma ansiedade crescente. Já eram perto de 19 horas quando as luzes da capela diminuíram e um sujeito de terno passou pelo corredor, testando um microfone, mas não disse nada para nós. Só mexia no equipamento. Olhei para o lado e minha tia me encarou, sussurrando. Tá tudo bem? Porque ninguém explica nada. Balancei a cabeça negativamente. Eu também não tinha resposta. Foi quase 19h30 quando algo finalmente começou. Um grupo de pessoas entrou, todas de terno preto, e se espalhou pelos cantos da capela, sem falar uma palavra. 2 delas foram até o caixão e, num movimento sincronizado, levantaram a tampa. Formou-se um burburinho e alguns dos meus parentes se levantaram para ver. Sim, tinha mesmo um corpo ali,
aparentemente real. Era o cadáver de um senhor idoso, de rosto ossudo e pele muito clara. Aquilo não parecia truque. O cheiro de substâncias químicas ficou ainda mais forte. Segurei um enjoo, decidido a não estragar tudo. "É de verdade?" perguntou uma prima. "E parece que sim. Alguns cochichavam que era tudo encenação. Outros diziam que não faria sentido um teatro tão elaborado sem câmeras por todo lado. Mas as câmeras estavam lá, meio disfarçadas, nas paredes. Logo em seguida, uma das pessoas de terno veio na minha direção. Era a mesma moça do caderno. Ela me estendeu um envelope e falou baixinho: "Você vai receber o restante depois, mas tome isto como adiantamento. Por favor, mantenha todo mundo tranquilo." Abri o envelope e quase perdi o ar. Um monte de notas de alto valor, mais até do que eu esperava. Ela saiu sem me deixar perguntar nada. Guardei o dinheiro no bolso interno do casaco, tentando esconder o nervosismo. Olhei para as pessoas que levei comigo. Todas me encaravam esperando alguma indicação. Só dei de ombros, querendo dizer: "Não faço ideia. Vamos aguardar." A inquietação só crescia. Em determinado momento notei que meu primo mais novo, Arthur, saiu da capela por uma porta lateral, atrás de uma cortina pesada. Sumiu por alguns minutos. Só me dei conta quando a mãe dele, minha tia, começou a me cutucar aflita. "Cadê o Arthur?" "Não sei, deve ter ido ao banheiro." "Mas ele está demorando." Tentamos levantar para procurá-lo, mas um dos homens de terno fez sinal firme para a gente ficar sentado. "Por favor, permaneçam nos bancos. O velório continua e precisamos de todos aqui." "Meu sobrinho não está, vou atrás dele", insistiu ela. "Ele volta logo", retrucou o homem com um olhar frio. Ficamos tensos. Ela quase passou por ele à força, mas foi nesse momento que outro homem de terno entrou pela porta principal com uma maleta pesada. Ele abriu a maleta diante de todos, mostrando vários blocos de dinheiro. "Vou adiantar parte do pagamento", anunciou sério. "Mas fiquem sentados, por favor. Mantenham o respeito, e tudo acaba bem." Ver aquela quantia de um jeito perturbador acalmou minha tia. Ela se sentou de novo, suando e tremendo, mas sem argumentar. A gente viu então os assistentes recolocando a tampa do caixão. O corpo continuava ali, imóvel, ou quase. Quem estava mais perto murmurou que o cadáver mexeu levemente o braço. Alguém sussurrou que podia ser espasmo pós-morte, algo que às vezes acontece. Preferi não pensar muito. Quando já eram quase 20 horas, as luzes piscaram. O homem da maleta foi até o caixão e olhou para a gente como se fosse um tipo de mestre de cerimônias. Foi aí que a porta lateral, aquela com a cortina, se abriu e vimos o Arthur aparecer. Só que ele estava vestido de outro jeito, com uma espécie de bata escura que ia até os joelhos. Segurava um livrinho antigo, com a capa bem gasta. Parecia assustado ou meio fora de si. Caminhou até o centro do corredor, abriu o livro e pigarreou. "Boa noite, obrigado por estarem aqui." Ninguém entendeu nada. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas só balbuciou palavras que não deu para ouvir. Então, o homem da maleta o ajudou. "Por favor, leia o trecho marcado em vermelho." Arthur passou as páginas tremendo. Olhou para mim como quem pede socorro, mas não pude fazer nada. Ele começou a pronunciar frases que soavam como um texto religioso antigo, mas não reconheci nenhuma oração. Parecia misturar trechos numa língua estranha com partes em português, falando de abrir caminhos e acolher o que vem do outro lado. Cada palavra ecoava na capela de um jeito pesado. Meu coração disparava, sem saber o que esperar. As lâmpadas diminuíram ainda mais a intensidade, ficando só um foco de luz no caixão. O homem de terno chegou perto, puxou a tampa de madeira e a removeu por completo. O rosto do morto ficou ali, exposto. Um silêncio profundo tomou conta. Arthur seguia lendo, parecendo a ponto de desmaiar. Aí, discretamente, o cadáver virou a cabeça para o lado. Não foi um movimento brusco, mas não tinha como dizer que era apenas contração muscular. Parecia que ele tentava virar o rosto em direção à voz do Arthur. Minha tia deu um grito. Outros levantaram assustados. Eu mesmo congelei, sem saber se corria ou tentava ajudar. Antes que a gente fugisse, os homens de terno se colocaram na porta.
O mestre de cerimônias ergueu as mãos. Por favor, fiquem onde estão. Falta pouco para terminar. Parecia mais ameaça que pedido. Alguns parentes começaram a chorar baixinho. Olhei para o caixão de novo. Tentei achar que era um truque de luz ou algo tecnológico, mas meu instinto dizia o contrário. Continue a leitura, ordenou o homem fitando Arthur. Ele, com os olhos cheios de lágrimas, tentou continuar. No exato momento, deu para ver o peito do cadáver subir, como se estivesse puxando ar. Não foi um pulo de filme de terror, mas um movimento lento, acompanhado de um ruído abafado que só quem estava mais perto notou. Eu estava na terceira fileira e vi nitidamente o tórax se elevando. Tinha gente rezando baixinho. A moça do caderno me olhou do outro lado, fazendo sinal para eu não abrir a boca. Senti um peso esquisito na nuca, uma mistura de medo e do dinheiro que eu já tinha recebido. Arthur parou de ler. O homem de terno o encarou impaciente. Vá até o caixão. Ele hesitou, me olhando em busca de ajuda, mas acabou obedecendo. Ajoelhou perto do corpo com uma mão na borda do caixão e a outra segurando o livro. O homem de terno chegou perto e cochichou algo no ouvido dele, que voltou a falar, agora como se fizesse um discurso. Estamos aqui para testemunhar um encontro, disse quase sem voz. Há coisas que a gente não entende, mas aceita. Ninguém se mexia. O cadáver deu mais um espasmo um pouco mais forte. As câmeras na parede registravam tudo, sem perder detalhe. De repente, senti alguém me cutucando. Era uma senhora de chapéu preto, que fazia parte daquele outro grupo. Ela sussurrou no meu ouvido. Isso não é milagre nem manifestação divina. É outra coisa que precisa desse corpo. Engoli em seco, sem coragem de perguntar o que ela queria dizer. Ela completou tremendo. Pense como se estivessem abrindo uma porta que não deveria ser aberta. Senti as pernas bambas. Não consegui falar nada. Olhei para os meus parentes, todos com expressão de pânico ou de incredulidade. Alguns, talvez pela ganância, ainda tentavam se convencer de que era só uma encenação que renderia o dinheiro prometido. O rangido das articulações do cadáver era um dos sons mais perturbadores que já ouvi. O homem da maleta, então, fez sinal para os assistentes. Eles começaram a juntar os papéis, os livros e a desligar algumas câmeras menores. As fixas continuaram gravando. Ele disse: agradecemos a presença de todos. Assim que terminarmos, vocês estarão liberados. Cada um recebe o valor na saída. Um dos homens empurrou a tampa do caixão de leve como se quisesse fechar, mas sem encostar totalmente. O corpo se mexeu de novo, e aquele barulho de ar passando por alguma cavidade na garganta me embrulhou o estômago. Até hoje não sei explicar se era só algo natural de um morto mal embalsamado ou se tinha algo mais ali. Antes de qualquer um discutir, a porta principal se abriu. Eles deixaram a gente sair em relativa ordem, sem agressão, sem tumulto. Estávamos assustados demais para reagir. Conduziram todo mundo pelo corredor externo até o estacionamento, onde as vans já aguardavam com o motor ligado. Lá fora, um funcionário entregou envelopes pardos para cada pessoa. Tive que assinar um recibo, mas mal li o que estava escrito. Eu tremia. Fui o último a receber. Ao abrir, notei que era bem mais dinheiro do que combinaram inicialmente. Dava para quitar minhas dívidas e ainda sobrava. Naquele instante me bateu uma culpa enorme, como se o dinheiro pesasse toneladas. Subimos na van em silêncio, eu, minha tia e o Arthur, que ainda vestia a tal bata. Ele tirou aquela roupa o mais rápido que pôde, quase jogando fora. Ninguém explicou por que escolheram justamente ele para ler. Acho que foi sorte ou azar ao acaso. Perguntei se ele estava bem, mas ele só balançou a cabeça. Minha tia, antes tão corajosa, limpava as lágrimas baixinho, abraçada ao filho. Nos largaram num ponto qualquer da cidade e foram embora. A noite já tinha caído e cada um seguiu seu rumo, sem trocar palavra. Parecia que a gente tinha feito um pacto de silêncio, sem querer conversar sobre o que viu. Fui para casa ainda com aquele envelope gordo de dinheiro, tentando me convencer de que tudo foi uma montagem de mau gosto, alguma encenação para um propósito estranho. Mas basta lembrar do corpo se mexendo, para eu não conseguir ignorar a chance de ter acontecido algo fora do normal. Algo que, de certa forma,
Atravessou a barreira entre vida e morte. Várias noites depois eu ainda não dormia direito, lembrando do estalo dos ossos daquele cadáver. Até hoje, quando uso uma nota desse dinheiro para pagar alguma conta, sinto um aperto no peito. Queria acreditar que estou exagerando, mas às vezes tenho a impressão de que, num canto escuro da casa, alguma presença me vigia, como se aquilo que trouxeram naquela noite tivesse ficado grudado em mim. Não sei se tudo foi uma manipulação bizarra ou se de fato algo rompeu o limite entre o que é real e o que não deveria existir. Mas tenho certeza de que o preço que pagaram pela nossa presença não foi só financeiro. Deixou uma marca na nossa consciência, uma dívida que não se paga com dinheiro. E quando lembro disso, me pergunto se um dia aquilo que estava naquele caixão não vai voltar para cobrar um valor ainda maior. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.